Oi, meu nome é Ney. Oi, Ney, que bom que você está aqui. Eu me recupero de preguiça e procrastinação, principalmente numa luta árdua contra a procrastinação. Já estou no meu segundo ciclo e hoje eu percebi que, assim, eu tive momentos de mudança, mas ainda não mudei da forma que eu deveria mudar. Eu me pego procrastinando demais, e isso tem feito muito mal para mim. Em relação à preguiça, eu considero que hoje em dia não é nem mais preguiça, é o cansaço que me faz, um cansaço que eu mesmo provoco, né, com essa procrastinação de ter que fazer as coisas em cima da hora, correndo. Isso cansa minha mente e aí o corpo pede socorro, né, descansar a mente dormindo. Então eu às vezes me pego assim cochilando. Isso também é de família, não sei, minha mãe também cochilava muito, assim, começava a conversar, é a de baixo, né? Ou é a de cima? É a de cima. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Hoje a lição é admitir. A colinha. Vamos falar sobre admitir. O que é admitir, Alex? Uma palavra. Robson. Receber, admitir. Confessar. É para confessar. Legal, como vai falar. Concordar. Acatar. Compartilhar. Reconhecer. Então, e essa lição admitir, faz parte do princípio 4 e 5, que a gente vai ler. O princípio 4. Abertamente analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5:6. O que é abertamente? O que a gente pode falar assim? Eu analiso abertamente. Ou seja, é sem máscara, sem querer omitir. Às vezes dói no coração da gente quando a gente vai pensar em alguns fatos, alguns erros que a gente comete, alguns pecados que a gente comete. Isso acaba nos perturbando. Então a gente prefere o quê? Jogar para debaixo do tapete, né? Assim, não quero nem pensar nisso, né? De tanta vergonha, de tanta culpa que a gente sente por conta de algumas coisas, que a gente faz até o caminho inverso. Ao invés da gente parar, refletir e confessar, a gente acaba não admitindo verdadeiramente, ou seja, não é abertamente. A gente fala aquilo que a gente para pensar naquilo que não traz tanto desconforto. E aquilo que realmente nos atrapalha, a gente guarda num cantinho escondido lá da nossa mente e prefere nem mexer. Quando na verdade são o quê? São falhas, né, que a gente não admite nem para nós mesmos. Como é que a gente vai admitir a Deus e também confiar em alguém para falar aquilo que nem a gente gosta de pensar, né? Mas a Bíblia vem e diz que se a gente fizer isso, a gente é bem-aventurado, ou seja, nós ficamos felizes, nós ficamos no caminho da alegria, da felicidade que Deus tem proposto para nós, porque tem fome e sede de justiça. Que tipo de justiça é essa? É a justiça divina. Quando a gente peca e admite, né, que é o nosso assunto principal, a gente alcança o que? A justiça. E por quê? Porque seremos fartos. Ou seja, aquilo já não vai mais fazer parte, tem outras coisas boas para ocupar o nosso coração, ao invés da culpa das nossas falhas. E o passo 5, admitimos perante Deus. Olha, depois de abrir, né, de se abrir e falar, a gente também tem que admitir, não pode falar só por falar e depois continuar achando que está certo, né? Admitimos perante a Deus, perante nós e perante a outro ser humano a natureza exata das nossas falhas, né? Lá, a natureza é o que? É onde tudo começou, né? Para a gente poder esmiuçar bem. A psicanálise trabalha com essa coisa do histórico. De que você, na psicologia, você chega lá e pergunta assim, o que você está sentindo? O que você tem? Aí a pessoa fala, eu tenho isso. Então aí ele vai lá naqueles métodos de TCC e etc. Fala, então vamos tratar a partir de agora. Já a psicanálise não, ele vai lá, quando é que isso começou?
Você lembra? E aí a pessoa dá o primeiro relato, mas depois ela vai ver que isso começou muito antes. Aquilo ali foi só um gatilho, né? Portanto, confessem os pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, porque para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tiago 5,16. Por que admitir meus erros? Eu coloquei aqui. Admitir é o primeiro passo e o melhor caminho para a cura. No entanto, que no versículo ele fala o quê? Que seremos curados. Ou seja, estamos doentes. Enquanto não admitimos, não somos curados. Então, eu reconhecer, por exemplo, a minha procrastinação e saber que eu preciso de mudança, confessar diante de vocês e diante de Deus, mas eu tenho que esmiuçar também essa procrastinação. Não adianta eu virar para você e falar, eu procrastino. E aí? O que você vai entender disso? Para poder me ajudar, para poder orar comigo? Vai orar superficialmente. Agora, quando eu falo assim, olha, Robson, eu deixei a lição para 4:30 da tarde, quando eu tinha que estar aqui 7 horas. Eu estou envergonhado, porque eu acho que dá. E aí eu falo, poxa, Robson, eu tenho que trocar, como eu falei com o Alex, as cordas do violão para sábado. Já deveria ter trocado, Robson. As cordas estão lá na minha casa, o violão estava na minha mão. Por que eu não fiz isso? Ontem precisaram do violão e o violão estava... As cordas são boas, tá? Mas a melhor, né? O bom é inimigo do ótimo, a melhor está lá guardadinha. Podia estar no uso. Né? Então eu tenho que confessar isso diante de vocês e diante de Deus e esmiuçar, ou seja, é como a gente falou, abertamente e minuciosamente, para que Deus possa trazer a cura para a gente. Peraí, eu botei aqui exemplo. Por que eu citei? Porque admitir meus erros e a gente falou da doença. Quando a gente sente uma dorzinha, homem é meio teimoso para médico, né? Nós somos meio teimosos para isso. A gente só vai o quê? Quando a coisa aperta, né? Quando fica difícil. Tem até casos de saúde, né? Que a gente pode dizer que o homem fica muito mais envergonhado ainda de procurar uma ajuda médica. E aí o que acontece? Aquilo vai só piorar. Você vai tentar esconder, vai ter uma hora que até a sua esposa, ou seu filho, ou seu amigo vai perceber. Poxa, você está magro. Poxa, você está mais devagar. As pessoas vão perceber que há algo errado em você. E aí o que você faz? Procura uma ajuda. Alguém de sua confiança. Quem é de confiança que pode te ajudar na questão da saúde? O médico. Vou no médico e aí o que acontece, gente? Depois que você vai no médico, ele vai te orientar, você vai fazer todos os exames. E olha só, a procrastinação ela é tão pesada na minha vida que eu tô com uma dor no dedo já há mais de um mês. Um dia eu saí daqui correndo porque o Robson apertou a minha mão de um jeitinho ali que ficou latejando, ficou doendo muito. Aí eu corri para o médico. Mas ainda não tem uma solução definitiva, porque foi uma coisa tão boba. Mas eu prefiro carregar essa dor todo dia. Aí estou trabalhando, de repente esbarro o dedo e continuo trabalhando. Eu não sei se com vocês acontece isso, uma dor no ombro, ainda mais quem usa muito celular, né? Coisas que a gente pode evitar, mas não admite. Acha que pode carregar, acha que, eu vou levando. Né? E aí a gente falou assim, por que compartilhar com outra pessoa? Porque a outra pessoa, ela pode nos ajudar. Mas é estranho, né? Compartilhar com alguém. Semana passada a gente falou sobre o poder da fala, né? De você verbalizar aquilo. Existem doenças, a gente chama de histeria, né? A psicanálise chama de histeria, que ela provoca reações no corpo da pessoa, dela não conseguir colocar para fora aquele problema que ela tem. A histeria, porque falam do grito e tal, ela faz tudo menos admitir e colocar para fora o problema que ela tem. E aí o corpo adoece também. Né? Porque andam juntos, né? O corpo, a alma e o espírito. Um adoece o outro.
E eu acho que quem paga o preço mais caro aqui na Terra, eu acho que até o corpo, né? O corpo paga um pouquinho caro por isso, né? Que ele vai se decompondo. Eu acho que já foi. O que perdemos e o que ganhamos ao admitir? Coloquei aqui. O que perdemos? Perdemos a sensação de isolamento. Como assim a sensação de isolamento? Quando você admite, você vai procurar alguém, procurar Deus, aquilo não é só mais peso dentro de você. Né? E você tem o que? Ajuda para superar. Eu tenho ajuda para superar e mudar aquela situação. Admitir que errei. Olha, eu falhei, eu furei, eu errei. Eu não posso fazer mais isso. Né? E assim... ver. Opa, pulei aqui também. Voltando. Liga não, gente. Poder da procrastinação. Aqui. Perdemos a sensação de isolamento, ou seja, não estou sozinho nessa. Aí ele até citou o filme que a gente viu um trecho na semana passada, de que a menina estava sozinha. Aí prontamente eles conseguiram alguém para ir lá ouvir o que ela estava falando, trazer um pouco de segurança para ela. Né? Quando a gente admite e a gente percebe que alguém pode nos ajudar a sair daquele fundo do poço, daquela dificuldade, a gente perde a sensação de que não estou sozinho, há uma luz no fim do túnel, há alguém que me entende, há alguém que pode fazer algo por mim e comigo para que a mudança aconteça. Nos tira da solidão, né? A solidão desaparece. Eu não estou mais sozinho, como eu já falei aqui. Eu não estou sofrendo sozinho. Tem alguém para me ajudar, para me fortalecer e mostrar para mim que há um caminho para a solução desse problema. O segundo, começamos a perder a relutância em perdoar. Por quê? Porque os nossos pecados, eles às vezes refletem outras pessoas. E se você não admite que você errou, né? Às vezes nem erro. A Bíblia diz que a gente às vezes tem até que sofrer o dano. Mas quando a gente admite realmente que errou, a gente está mais aberto ao perdão. Engraçado que uma vez eu ouvi, engraçado, né? Sério, um rapaz falando que o perdão, ele é uma licença para perdoar, uma porta que se abre, uma passagem trancada, fechada que você atravessa. Eu tinha um vizinho que, em várias situações, eu tinha que sair porque ele estava chegando, ou ele saía porque eu estava chegando. Ou questão até de atravessar a rua do outro lado, ou não entrar em algum lugar porque ele estava ali. Por causa de briga bobeira, né? Vamos dizer assim, uma briga boba. Mas que aquilo foi carregando. Imagina, você olhar para uma pessoa com ódio, porque por causa de uma coisa boba que você deixou criar raiz e que você deixou passar muito tempo, e aí você perde a oportunidade de prosperar, de passar por aquilo ali, de conviver com aquela pessoa que talvez no momento mais difícil possa te ajudar. E isso realmente aconteceu, que no momento de dificuldade da vida dele eu pude estar presente. E se eu não fosse, se eu tivesse guardado essa mágoa, né, essa angústia? Por que a gente às vezes fala que está com um nó na garganta? A gente precisa falar e não consegue, fica amarrado dentro da gente, aquele pecado, aquela, né, questão eu não admito. E bate o pé ainda. Tem muitas das vezes que a gente acha que o certo é a gente e o errado é o outro. Até por ser cristão eu sou o certo e o outro é errado. Já passou por isso? De achar assim que porque você conhece a verdade e sabe que está dentro da verdade, você é o certo e o outro é errado. Aí quando eu admito, poxa, não, o errado sou eu. Porque a Bíblia diz que eu tenho que ter paz com o outro. Então já do momento que eu admiti que eu tenho que ser assim, eu vou construir uma vida nova, uma convivência com o outro. Perdemos nosso orgulho e o ego falso inflamado. É mais ou menos o que a gente está falando aqui. O que? O orgulho. Eu não vou falar porque o dono da razão sou eu. Quem errou foi o outro, não foi eu. Então o meu orgulho inflama e eu empino o nariz e acho que estou certo e pronto. E às vezes a gente tem até que se humilhar para que as coisas voltem. Porque quem sofre... Esses dias eu botei num vídeo, até mandei para a Ingrid,
que eu falei assim, a raiva só faz mal para quem está com raiva. É uma frase do músico famoso chamado Zeca Pagodinho. Não é? Por que a raiva só faz mal para quem está com raiva? Marcelo está ali lindo e maravilhoso, feliz, não está nem aí para mim, eu estou aqui morrendo de ódio dele, criando toxinas no meu organismo aqui de ódio. E ele... Então, qual é o mais fácil, o caminho mais fácil? Se torna mais fácil depois que a gente cumpre o admitir. Porque então, quem está sofrendo dano sou eu mesmo. Né? Perdemos a tendência à negação. Se você admite uma coisa pequena, você vai continuando nessa admissão até que você consegue vencer dificuldades maiores. Né? Dificuldades de convivência. Quantos relacionamentos aí estão bloqueados por falta de admitir que errou? Né? Ou admitir que o outro errou, mas eu posso ser o agente de mudança naquela falha. Isso daí é tremendo. Quando você percebe que o erro não é seu, mas que você pode ceder para que haja uma mudança e um conserto não só na tua vida, quanto também na vida do outro. Eu acho que é mais difícil ainda, né? É. Mais difícil ainda? Eu acho. Com certeza, o que a gente fala é o orgulho e o ego. É difícil por quê? Porque eu tenho que manter o meu nome. Eu tenho que manter a minha posição. Ontem foi engraçado, aconteceu um negócio na música, que era uma música no final, o Vinícius lembra. E aí eu dei a nota, a preparação, e eles pensaram que era tônica. E entrou todo mundo no tom, e eu entrei no tom correto. No final deu um bolo doido danado. Aí o rapaz chegou e falou assim, poxa, achei que vocês estavam se divertindo, o Sidney, vocês se divertindo lá em cima. Hein? Aí eu falei assim, pô rapaz, graças a Deus a gente levou na esportiva na alegria, porque se fosse um tempo atrás, um estava olhando para a cara do outro com condenação, por causa de um erro, mas cada um admitiu a sua porção. Cada um admitiu que errou e saiu todo mundo feliz. Por quê? No final, Deus foi glorificado, Deus foi exaltado e ainda a gente orou sobre isso antes. Porque quando eu não estava no domingo à noite e falei com o Márcio que estava legal, ele falou assim, fora as falhas, não sei o quê. Eu falei para ele, isso é para mostrar que nós não somos perfeitos. E mesmo assim, Deus foi glorificado, porque a igreja adorou. E muitas das coisas que acontecem na música a igreja nem percebe. A gente repete o refrão 3 vezes, a igreja repete também. A gente pula do refrão para a estrofe, a igreja vai também. Né? Então, mas depois a gente senta e olha, erramos. Na próxima vez a gente vai fazer melhor. Né? Então, é um perder para ganhar. Né? A tendência, imagina se eu viro para o Márcio e falo, poxa, você errou. Aí ele, não, quem errou foi você. Qual seria o clima da próxima ministração? Nenhum. Isso acontece muito em casamento, admitir, em relacionamento, né, que são as pessoas mais próximas, esposa, filhos, e onde acontecem os maiores conflitos dentro da família, porque não admitir, achar que a obrigação da esposa é essa, do marido é esse, e assim vai. Você que tem que sustentar a casa. Essa conta que tem que pagar é você. Ah, mas você que tem que lavar essa roupa. Quando na verdade pode haver um equilíbrio e a vida seguir. É fácil? Como a Mariana falou, não é fácil. Ainda mais quando a gente percebe que o erro está no outro e eu preciso ajudar o outro a se consertar. E sem ferir o ego dele, porque na maioria das vezes o ego dele fica inflamado por causa da razão. Não é? E o que ganhamos com isso? A cura prometida na Bíblia. O que diz em Tiago 5:16? Eu vou ter que abrir a Bíblia aqui. Vou abrir e deixar marcado aí. Terminei de ler Tiago ontem, gente. Sabe quanto tempo eu demorei? 5 capítulos? Vou falar não que eu vou ficar com vergonha. Quem dera. Quem dera. É assim que eu sou. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A gente já leu isso no passo 5, né? Passo 5? Isso, passo 5. Então, é bíblico. Olha só, a gente ganha até em conhecer. Poxa, já tinham colocado, nem me falou, irmã.
é bíblico. E isso assim, obedecer a palavra, isso é o que? É questão de obediência a Deus. Quem sai ganhando? Eu. Começa a conhecer mais da palavra, viver mais a palavra e ter experiências. Gente, a palavra ela traz para a gente cada experiência surreal, maravilhosa, espetacular, que você experimenta de Deus quando você cumpre os princípios bíblicos. E ali está o quê? Bota lá de novo. Portanto, confessem, né? Ou seja, admita e verbalize. É o que eu falei, aquela doença histeria é mais comum em mulheres, perdão, que é porque é falta de, sabe, querer falar e não conseguir, ter dificuldade de expressar aquilo que sente, aí o corpo infla. Se você for parar, a gente não vai entrar nesses méritos, mas se você for reparar como o nosso corpo se comporta diante das nossas emoções, vocês vão ver quanto a gente é culpado de castigar o nosso corpo, quando os nossos membros são o quê? Templo. Né? Confessar os seus pecados uns aos outros. E aí, essa coisa de uns aos outros tem que ser muito bem pensada. Volta lá, depois a gente vai entrar nesse assunto. O que ganhamos? Liberdade. Olha o que eu falei há poucos minutos atrás, da liberdade que você ganha em confessar, eu ganho em confessar o meu pecado, em admitir a minha falha, de me consertar com o outro. A liberdade de passar por você e te dar um abraço, de te cumprimentar e ter dentro de mim aquilo purificado, aquele pecado limpo, aquilo curado. Olha, hoje eu sou curado. Um tempo eu odiei o Alex, hoje eu amo o Alex com uma intensidade até diferente, porque é com o poder do Espírito Santo que eu convivo com o Alex. Porque tem aquelas pessoas que perdoam, mas ficam com o pé atrás. Eu perdoo, mas, né? Se pisar no meu calo, aí o negócio vai ser diferente. Da outra vez eu não bati não, mas dessa vez, aí não é por aí. Né? Você vê como Jesus trabalhou isso na vida de Pedro. Jesus não pediu nem ele para confessar o pecado que ele tinha cometido. Só questionou, você me ama? Porque quem ama falha também, gente. Quem ama também nega, né? Também engana, também mente. E aí Jesus chega para ele, tu me ama? Eu fico imaginando ele olhando assim, e aí? Te amo? Ele podia falar assim, aí por que você fez isso então? Ele não fez isso. Quando a gente confessa os nossos pecados, a gente não tem um juiz diante da gente, um acusador, e sim um juiz para promover a paz dentro do nosso coração. E depois, quando você admite, você sobe um degrau a mais. Que aí Jesus o que fez? Confiou a ele um rebanho. Então, cuida dos meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, eu confio, eu acredito em você. Nesse teu coração quebrantado. Nessa tua admissão de que você errou. Né? E ganhamos apoio. O apoio de quem? Das pessoas, a pessoa que nós confessamos o nosso pecado, o nosso erro. Meu padrinho, quando eu cheguei para ele e li lá o meu inventário e a gente conversou, ele não me julgou, ele não me condenou. Ele não me deu apoio no pecado, tá? Fica bem claro, ele me deu apoio para vencer, para lutar. Ele me desafiou à mudança, né? Às vezes sem palavras, né? Só pelo fato de que quando você chega lá no final e você conta tudo aquilo, e você olha para o semblante do cara e ele está assim, tamo junto. Porque meu pai, errei em casa, sei lá, tirei nota baixa no colégio, ou aprontei lá com um vizinho lá. Aí a mãe fala, vou falar com teu pai, não sei o quê. Chega em casa, pai, me conta o que você fez. Você vai apanhar, não vai? Se admitir, apanha um pouquinho menos. Se não admitir, apanha muito mais, porque ele já sabe a verdade. Ou talvez nem apanhe. Porque o castigo às vezes nem acontece. Pelo menos com Deus é assim. Ele pode nos castigar, ele pode nos punir, mas ele escolhe o quê? Nos amar. O exemplo de Pedro.
Por que Jesus não falou, me negou, né? Então agora tu vai ver só. Imagina se Jesus fosse como a gente. Me negou ajuda. Igual hoje eu liguei para o irmão 2 vezes e não me atendeu. Falei, deixa ele quando ele me ligar. Não vou fazer isso. Né, Rob? Mas, olha, só para quebrar o gelo. Mas então, o que Jesus fez? Perdoou e pronto. Né? Olha lá, ganhamos apoio, sem julgamento. É uma coisa no CR que é maravilhosa. Sem julgamento. Eu não estou aqui para te julgar pelo que você fez. Eu estou aqui para te apoiar na tua mudança, na tua transformação. É aquela coisa, estamos juntos. Estamos juntos porque é bom. Estamos juntos na caminhada, no crescimento, na vontade de Deus. Olha só, Davi, como ele agiu em relação ao pecado dele. A gente estava falando da questão do nosso corpo. Né? Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. O corpo dele doía tanto, os ossos doíam tanto que ele gritava de dor. Tudo por quê? Falta de confissão. Confissão de pecado. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ser perdoado é algo que só acontece mesmo vindo lá do alto. Porque tem situações que é difícil perdoar. Eu vou falar para vocês uma questão, como é que Deus ele age no perdão na vida da pessoa. A pessoa não era nem cristã. Era o rapaz, quando eu me separei da mãe dos meus filhos, e com o tempo ela foi morar com um rapaz e ele agredia ela, e ela estava grávida. E ele agrediu tanto que ela foi parar no CTI. E ele me ameaçava quando passava por mim na rua. Quando eu ia levar meus filhos, ele me ameaçava. Aí um dia eu estava lavando a moto e ele veio na minha direção. Ele morava em outro lugar. Quando ele veio na minha direção, eu estava lavando a moto, tinha uma chave de fenda, Alex. Eu estava recém-convertido, gente. Ele estava com uma chave de fenda assim, aí eu peguei a chave de fenda e fingi que estava lavando a moto. Sabe o que aconteceu? Ele veio, chegou diante de mim e se ajoelhou, cara. Me pedindo desculpa e pedindo para eu orar pela esposa dele, que ela ia morrer. E aí? Foi um perdão automático, né? Eu perdoei ele e ele já chegou me pedindo perdão. Né? Viramos amigos, a esposa saiu da UTI, por incrível que pareça, aquele momento Deus falou comigo, eu orei e falei com ele, vai lá no hospital que a tua esposa está saindo do CTI agora. E no outro dia ele foi lá falar comigo. Morreu meu camarada, de frequentar, de entrar na minha casa. O poder do perdão. E o poder da confissão também. A gente, às vezes o nosso orgulho, ele nos impede de receber tantas bênçãos, tantas coisas boas do Senhor. E isso reflete aí nessa palavra aí, olha a dor que ele sentia por não confessar, por não admitir. Lembra o que Natan, foi preciso Natan chegar diante dele e contar uma parábola para confrontar ele. Deus nos confronta diariamente através de situações, às vezes, que a gente vê na vida do outro, que a gente vê no nosso trabalho, a gente vê dentro do nosso lar, e Deus fala, muda teu comportamento, muda teu pensamento, confessa, admite, eu estou aqui para te curar, eu estou aqui para te perdoar. A gente fica remoendo aquilo. E não pode ser assim. Como escolher alguém? Alguém para confessar, algum irmão para confessar. Aí entra a questão que a gente vai ver mais à frente do padrinho. Preciso orar e pedir a Deus sabedoria e direção. Pois essa escolha faz toda a diferença. Não pode escolher qualquer um. Primeiro, a pessoa tem que ter passado pelo processo do CR, dos passos 4 e 5. Já ter feito o inventário, já ter lido o inventário, para ele entender como funciona para poder te ouvir. E aí uma das coisas que a gente tem que fazer, que é a principal, é orar a Deus, me ajuda a escolher uma pessoa. Uma pessoa que vai não só ouvir, mas vai caminhar comigo a partir de agora, entendendo a minha dificuldade, entendendo o meu pecado. E não sei o que aconteceu,
que aconteceu, não, eu sei o que aconteceu. Quando eu fui fazer o meu inventário, eu omiti algumas coisas que na hora eu falei. Deixei de escrever, né? E exatamente quando eu estava lendo aquela determinada coisa, eu dava continuidade àquilo que eu não tinha escrito. Eu falava, eu vou contar uma coisa que não está aqui, mas eu preciso falar. E Deus mudou muita coisa em mim daquele dia. Aquele dia foi um ponto-chave. Tenho muito que ser trabalhado, tenho muito que ser transformado, mas foi a partir dessa decisão de confessar o meu pecado, as minhas falhas, os meus erros, os meus problemas, né, para um coração sábio, que Deus começou uma nova transformação em mim, sabendo que ainda preciso de um processo ainda mais longo, mas vou seguir perseverando, porque eu sei que Cristo vai me mudar. Uma coisa que tem que ser pessoa do mesmo sexo. Por quê? Por que pessoa do mesmo sexo? Porque você vai falar coisas que você não vai ter liberdade para falar com uma pessoa do sexo oposto. E até para não criar aquela coisa da carência emocional, né? Se abrir demais e aí vira um convívio. Então, tem que ser com uma pessoa do mesmo sexo. Se a gente for entrar em detalhes, vai se expandir por muito tempo. Mas tem que ser pessoa do mesmo sexo, pessoa que já participou, né? Uma pessoa que você respeite e tenha confiança. Talvez não tenha nem tanto convívio, mas já viu que você prega por falar e também prega com o teu comportamento? Às vezes eu não tenho nem muito convívio com o Robson, com o Marcelo, com qualquer um de nós aqui, mas, poxa, eu fico vendo, rapaz, como aquele cara é dedicado no CR, como ele é esforçado, como ele faz a diferença. Vou pedir ele para ser meu padrinho. O meu padrinho não era nem do nosso grupo na época, né? Mas assim, já tinha uma convivência, né? É o Robson. A gente orava junto, a gente já orava junto, a gente já era amigo. Quando eu me converti, também uma pessoa que fez toda a diferença aí na minha caminhada. E é isso. Deve ter passado pelos 4 passos. Falta muito tempo ainda? Que isso, gente? Tô quase acabando já. Tem problema não, né? A gente tem demais. Tá. Aí outra coisa, esse encontro para a confissão, para a leitura do inventário, tem que ser num lugar apropriado, que você não vai ter interrupção. Uma das coisas que mais interrompe é o quê? Celular, pô. Se possível, não leve o celular, deixa no carro, deixa na mochila. E para vocês terem um tempo para falar. A média que eu vi no estudo aqui são de 2 horas. O meu demorou um pouco menos, mas eu já ouvi falar que teve gente que demorou 8 horas. Eu vi num canal aí do YouTube. O rapaz falando que demorou 8 horas para ler o inventário. Tem gente que é criativo, né? Detalhista, né? Que é o que deveria ser mesmo, detalhadamente, né? E isso... A recomendação que o mínimo seja 2 horas, não é isso? Entre leitura e diálogo, acho que passou, né? Um pouquinho, né? Mas a pessoa pode aceitar ou não. Você vai correr esse risco de você convidar uma pessoa e ela não aceitar, talvez porque ela tenha muitos afilhados, talvez porque ela esteja sem tempo, talvez porque ela esteja passando por um processo difícil. E isso a gente tem que entender que não é simplesmente o não quero, eu te rejeito. Né? É a situação daquele momento que faz com que a pessoa não possa te atender. Aqui todo mundo já fez? Todo mundo? Que legal. Opa! Vou fazer uma pergunta para vocês. Como é que está o relacionamento? Não precisa responder, tá? Fica aí no coração de vocês. Como é que está o relacionamento com o teu padrinho? Continua? Tá sempre com ele? Como é que tá? Não, com meu padrinho tá legal, assim. Eu posso não estar procurando muito, mas se eu procurar, eu sei que tenho. Acho que a culpa é mais minha do que dele, né? A responsabilidade é minha de procurar, né? A responsabilidade é do apadrinhado estar em contato e procurar que aqui está o padrinho.
É. Inclusive, parece que ele estava prevendo, né, a situação. Ele mandou uma mensagem para mim assim: para de procrastinar. Olha, eu vou ler aqui em voz alta. Foi pior ainda, tá vendo? E eu, o que eu fiz? Obedeci. Olha a importância de um padrinho. Gente, eu estou sofrendo muito, vocês olhem por mim, eu estou falando de coração, estou sofrendo muito com a procrastinação. Porque eu não estou conseguindo mudar. E assim, é coisa simples. Eu vou chegar em casa agora, eu tenho que tocar essa corda em nome de Jesus. Eu tenho que chegar em casa, tomar um banho, jantar e corda do violão. É isso. Eu acordo cedo, faço o meu trabalho, chego em casa, gente, eu paro às vezes muito cedo no meu trabalho. Falar que é falta de tempo não é. É o que? Alguma coisa aqui dentro, nos parafusos aqui que precisam ser reajustados. Né? Talvez lubrificar, trocar alguma peça. Né? E tem que buscar uma solução para isso. E graças a Deus eu descobri no CR, que senão eu ia achar que era a coisa mais normal do mundo deixar as coisas para a última hora. Né? Isso é uma das falhas que a gente descobre no CR. Semana passada eu descobri mais uma, que eu quero tratar também, mas eu quero focar agora na procrastinação. Eu tenho que vencer isso em nome de Jesus. Tenho que vencer. E aí, a gente, para encerrar, ele recomenda uma oração. Essa oração é para você fazer, e aqui onde está padrinho, você coloca o nome da pessoa. Essa oração você vai fazer quando você... Né, isso é um modelo, tá, para você fazer quando você escolher o seu padrinho e for lá fazer o teu inventário. Vamos orar juntos? Deus, peço que me encha da tua paz e força nesse momento de compartilhar meu inventário. Sei que tu me perdoaste pelos meus erros e pecados do passado. Obrigado por enviar teu filho para pagar o meu por mim, para que assim meus pecados fossem perdoados. Durante esse encontro, ajuda-me a ser humilde e completamente honesto. Agradeço por esse programa e obrigado por permitir que as correntes do meu passado sejam quebradas. Em nome do Deus Salvador. Amém. Escrevi tudo certinho, viu? Isso é uma história longa, gente. Então, aqui eu encerro a minha participação, agradecendo a Deus aí, vamos orar, né? Agradecer a Deus pelo CR, e que cada um de nós saia daqui com o desejo de admitir, né, como a gente falou lá no primeiro... Começa de novo ou não? Começa de novo. Tá mudando bem mais, tá vendo? Ué? Não, filho. Meio. Tcharam, descobri. Agora sim, ó. Abertamente, vamos fazer isso, analisar e confessar. Tudo. E o outro ali fala, não, é aqui ainda. Abertamente, admitir perante Deus, perante o ser humano, a natureza é exata, sabe? Não entrar em detalhes. E o bom é você, até antes de confessar, lógico, né, com seu padrinho, colocar tudo diante de Deus. Faça um exame de consciência. Quando eu era católico, o padre sempre falava isso. E a Bíblia também fala, né? Examina-se, pois, o homem, né? E a gente tem que fazer esse exame de consciência. Onde eu tenho errado? Onde eu tenho errado comigo mesmo, com a minha família, no meu trabalho, na minha igreja. E vai pontuando áreas por áreas, e áreas até. E aí depois parte para a escrita. Depois para o teu irmão, para você ser curado. Porque perdoado a gente é quando a gente admite e confessa diante de Deus. Mas para ser curado a gente precisa ser ouvido. Amém? Amém? Deus, nós te louvamos nessa noite e agradecemos por essa ferramenta tão maravilhosa que é o Celebrando a Recuperação. Senhor Deus, continua inspirando essas pessoas, Senhor Deus, para que prossigam nesse projeto, nesse propósito, que nada venha desanimar essas pessoas.
E cada um aqui, Senhor Deus, quando for fazer o seu inventário, quando for consultar o seu padrinho, Senhor Deus, que consulte primeiramente ao Senhor, que entregue tudo diante do Senhor, que derrame todo o seu pecado, toda a sua falha, toda a sua dificuldade diante daquele que pode transformar a vida. Pai, em nome de Jesus, repreende toda a timidez, toda a vergonha, toda a altivez, Senhor Deus, todo o ego, que caia por terra tudo isso em nome de Jesus, que nós sejamos quebrantados pelo Teu Espírito Santo, a confessar, Senhor Deus, a total dependência do Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por me ouvir. Amém.